Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje nós vamos falar sobre o emprego do pronome relativo. Pronome relativo, vamos pensar numa palavra, né? Pronome. Pronome substitui substantivos e relativo se refere à retomada de um substantivo da oração principal. Quantos pronomes relativos a gente tem, né? A gente tem que, o qual, a qual, quem, onde, cujo, cuja. E aí nós temos, né, parte singular, plural e invariáveis. O que que não varia? Que, quem, onde, né? No feminino. A qual, quanta, cuja. Masculino, o qual, quanto, cuja. E temos a parte plural, certo? Desses pronomes. Vamos para os exercícios para praticarmos. Em que frase o espaço em branco deve ser preenchido apenas com pronome relativo e não com pronome relativo regido de preposição? O que ele está querendo? Uma frase em que a gente tem aí um pronome relativo que não tem preposição, certo? Como é que a gente vai analisar essa questão de que pronome relativo colocar e se ele precisa de preposição ou não? Nós vamos pegar, primeiro, encontrar o verbo e a partir disso a gente escreve, coloca, preenche o pronome relativo, com o pronome relativo, né? Então, jamais me desfarei. Se perguntar, né? Jamais me desfarei do quê? Ou jamais me desfarei de quê? Pronto, já encontramos aí o pronome relativo. Você pega o verbo e faz a perguntinha. Jamais me desfarei do quê? Desfarei de quê? Certo? Nesse caso, a gente poderia colocar de que ou das quais, né? Porque se trata das joias de família. Então, trata-se de joias de família, das quais jamais me desfarei. Vamos para B. O candidato expôs planos. Tarará, ninguém confiou. Ninguém confiou em quê? Ou ninguém confiou, perdão, pessoal. Ninguém confiou em que ou se eu estou me referindo a planos, ninguém confiou nos quais, certo? Então, eu poderia ter colocado, eu coloquei em que, né, aí, mas também poderia ter escrito nos quais o candidato expôs planos nos quais ninguém confiou, porque aí eu estaria me referindo aos planos. Então, ninguém confiou nos planos, certo? Então, nos quais. Ninguém confiou em que, certo? Esse é o pronome relativo. Vamos para cima. Nesta rua, os serviços, você tem acesso, são inúmeros. Você tem acesso, são inúmeros. São inúmeros. A quê? A que eu estou me referindo? Esse é o pronome relativo. Então, nesta rua, os serviços a que você tem acesso são inúmeros. Também poderia ter colocado aí aos quais, porque me refiro aos serviços, certo? Então, nessa rua, os serviços aos quais você tem acesso são inúmeros. D. Foi positivo o resultado, tarará, tarará, a empresa atingiu. A empresa atingiu o quê? O resultado. Então, o resultado que a empresa atingiu. Tem preposição aí? Não. Então, a gente já sabe que a letra D é a resposta que a gente está procurando aí para esse exercício da fogata. Mas vamos lá. Eis o documento, tarará, cópia, me refiro. Me refiro a cuja cópia. Então, eis o documento a cuja cópia me refiro. Mais um. Unesp. Assinale a alternativa que preenche corretamente todas as lacunas do trecho acima pela ordem da. Certo. O espetáculo, tarará, assistimos. Assistimos ao espetáculo. Então, assistimos a quê? Certo? O espetáculo a que assistimos. Então, a gente já fica aí entre a letra
Deixa eu ver se tem um marcadorzinho aqui. Som de seta. Calma um minutinho, gente, que eu gostei disso daqui. Ó, certo. Ai, gostei. Então, aqui, o espetáculo aqui, certo? Então, se é aqui, já vou aqui. Então, não pode ser A, não pode ser. Já vou eliminar a B, já vou eliminar a D. Certo, o espetáculo a que assistimos no crepúsculo do século XX certamente não é o mesmo, e agora, não é o mesmo que conviveram os nossos antepassados. Conviveram, vamos perguntar aqui pro verbo. Conviveram com, você convive com alguém, certo? Então, conviveram com que? Não é a letra C, porque não é que, tá? Preciso da preposição. Conviveram com alguém. Com quem? Com que, né? Foi bem diferente daquele. Descreveram. Vamos analisar o verbo? Descreveram o quê? Então, é que. Pronome relativo que. Então, ficamos aí com a letra E, certinho? Letrinha E. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, gostado. E se ficou com alguma dúvida, é só mandar aqui nos comentários. Obrigada pela atenção.